Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E o ano das eleições de 2022 foi caracterizado por falsos sonhos, falsas profecias, falsas revelações alegando que Jair Bolsonaro seria o presidente do Brasil em 2023. E nenhum desses supostos sonhos ou profecias se cumpriram, pois Deus não tem parte com essas pessoas mentirosas. E eu criei uma playlist aqui no canal com o nome Falsas Profecias das Eleições de 2022. E caso vocês não tenham assistido os outros vídeos, o link ele aparece aqui em cima nos cards, está fixado. E também estarei deixando disponível na descrição. E nesse vídeo, meus queridos irmãos, eu quero desmascarar uma falsa profetisa bolsonarista que se chama Valdirene Moreira. E antes de eu mostrar os vídeos que eu separei para vocês dessa mulher, eu creio que seja necessário esclarecer para os irmãos que não existem pastoras segundo as escrituras. E eu tenho um estudo completo aqui no canal. O link também vai aparecer aqui em cima nos cards e também estarei deixando disponível na descrição. Tendo dito isso, meus irmãos, vamos assistir alguns vídeos que eu separei dessa falsa pastora e também alega ser profetisa em nome de Deus. Vamos assistir. O Espírito Santo me diz dentro desta palavra, porque as minhas mensagens que o Senhor me dá são mensagens proféticas. As mãos do Senhor passarão sobre as urnas. E onde a mão do Senhor passar, em todos os estados brasileiros, em todos os estados, aonde tiver uma urna, ai meu Deus, se tiver uma falcatrua assim, prepara para a vergonha ser maior, prepara para a vergonha ser maior, porque o Espírito Santo fala para mim nesta noite, dentro desta mensagem. E o pessoal até coloca uma música de fundo para criar um clima de suspense na suposta profecia. E tudo isso é uma manipulação de pessoas incautas. E vocês escutaram esse primeiro vídeo dela? As mensagens que o Senhor me dá são mensagens proféticas. As mãos do Senhor passarão sobre as urnas. E aonde a mão do Senhor passa, em todos os estados brasileiros, aonde estiver uma urna, se tiver alguma falcatrua, prepare-se para a vergonha ser ainda maior. Ou seja, em palavras simples, Deus iria garantir que não houvesse nenhuma fraude em nenhuma localidade do país, pois as suas mãos estavam passando sobre as urnas. Mas a mesma Valdirene, após a perda do Bolsonaro nas urnas, ela esteve nas manifestações em frente aos quartéis do QG. Vamos conferir um pouco do trecho do vídeo aqui. A mesma falsa profetisa fala que Deus ia colocar as mãos dele sobre as urnas. O Jair Bolsonaro perde as eleições e a mesma vai nas manifestações alegando que houve fraude, não foi um processo democrático. Olha a incoerência da pessoa. E nesse outro vídeo aqui que eu separei para vocês, meus irmãos, ela alegava que Jair Bolsonaro já ganharia e já estava falando para as pessoas comemorarem a vitória brasileira. E como sabemos, nada disso se cumpriu. Veja esse outro trecho aqui que eu separei para vocês. A nação vai se alegrar, você vai glorificar, pode preparar lá a sua festa, o seu culto de ação de graça. Eu já convidei meu filho, já vai vir para cá, vamos adorar o Senhor, vamos festejar a vitória, a liberdade da nação brasileira. Nesse outro vídeo aqui que eu separei para vocês, meus irmãos, depois que o Jair Bolsonaro ele perdeu no segundo turno das eleições, várias falsas profecias, como vocês já sabem, de falsos profetas alegando que ia ter uma intervenção militar. Vamos assistir esse trecho que eu separei para vocês. Papai me mostra um exército de branco. Ergue a Andouia. Papai me mostra um exército de branco. Presta atenção. Ergue a Sóbia, na Canchoia. Eu vejo a Marinha, Rabandara Sóbia. Eu vejo a Rabanda Sóbia, a Marinha. Eu vejo o exército e eu vejo a aeronáutica. Papai me mostra essa tarde. A Rabanda Canturérgia. O Senhor está cercando a nação. Entra, Senhor, vai na frente, vai trabalhando, envia o teu exército mesmo, envia pelos ares, pela terra, pelo ar, envia o teu exército, ninguém vai impedir o que o Senhor tem para fazer, ninguém vai impedir.
E vocês viram as falas mentirosas dessa mulher? Afirmações que Deus mostrou para ela que o exército de branco, a marinha, a aeronáutica iria intervir no Brasil. Ou seja, a mesma expectativa do falso profeta aqui, ó, Sandro Rocha, que é outro apoiador assíduo do ex-presidente Bolsonaro, que afirmou que Deus revelou para ele que Jair Bolsonaro assinaria 3 decretos. Caso você não tenha assistido o vídeo, o link ele aparece aqui em cima nos cards, mas eu gostaria de dar uma breve recapitulada com vocês. Olha o vídeo aqui, ó. Ele abria essa porta. E eu ouvi então aquele barulho de porta velha, rangendo, abrindo, que fazia muitos anos que estava fechada. E essa porta então se abria. E o Senhor disse que então virá um novo tempo sobre o Brasil. Eu vi os tanques, eu vi os soldados marchando. Nós vamos ter uma intervenção militar. Vocês escutaram? Para não distorcer as falas desse homem que mente usando o nome de Deus. Vocês escutaram? Uma intervenção militar. E Deus falou para mim que serão assinados 3 decretos. O primeiro decreto é estado de defesa. O primeiro decreto. O segundo decreto é estado de sítio e o terceiro é estado de guerra. Vão ser assinados esses 3 decretos pelo presidente Bolsonaro. As pessoas acham... Vocês escutaram? Por acaso Jair Bolsonaro assinou algum desses 3 decretos que esse falso profeta Sandro Rocha alegou? Me mostra na internet, me dê os artigos, por gentileza. E vamos perguntar novamente para esse falso profeta Sandro Rocha. Jair Bolsonaro, por acaso, assinou algum desses decretos antes dele sair da presidência do Brasil, Sandro Rocha? Me responda. Nós presenciamos alguma intervenção militar em favor dos patriotas para tirar Lula da presidência? A única intervenção que nós presenciamos foi a federal, pois os baderneiros travestidos de conservadores, patriotas, cristãos, pastores e missionários depredaram a sede dos 3 poderes em Brasília. Ou seja, meus irmãos, Valdirene, Sandro Rocha, entre outros falsos profetas que eu desmascarei aqui no canal, podem dar a mão e classificá-los como falsos profetas que criaram falsas expectativas nas pessoas nas eleições de 2022. E tendo dito isso, algum de vocês tem algumas dúvidas. Tá, Gabriel? O que os cristãos precisam fazer contra esses falsos mestres, falsas profetisas? Qual a atitude que os cristãos, pastores, aqueles que ensinam a palavra de Deus, devem ter quando essas pessoas mentem no nome do nosso Deus? Será que nós devemos ficar quietos ou devemos assumir a posição de muitas pessoas ingênuas que dizem assim: não podemos julgar, mas deixa a pessoa, pois é ela com Deus? Ou seja, meus irmãos, essas pessoas, elas mentem publicamente para milhares de pessoas e aqueles que amam a verdade devem ficar quietos diante de mentiras ditas em nome de Deus? De maneira nenhuma. Veja a recomendação que o apóstolo Paulo deu para seu discípulo Tito. Vamos ler o texto das Sagradas Escrituras. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. E a carta que o apóstolo Paulo escreveu para seu discípulo Tito contém apenas 3 capítulos, ou seja, meus irmãos, é uma carta que nós lemos em apenas 5 minutos. E Paulo escreve essa carta para Tito para que o mesmo completasse a organização das igrejas por meio da formação de presbíteros maduros, piedosos e também instruídos na palavra de Deus. E era muito necessário que houvesse uma liderança bem instruída na palavra do nosso Senhor, pois muitos enganadores como judaizantes se infiltraram na igreja como lobos vestidos em pele de ovelhas, e os mesmos estavam exigindo que os cristãos se circuncidassem para obter a salvação por meio de Cristo e também por meio das observâncias da lei de Moisés. E esses falsos mestres se introduziram na igreja e estavam desviando famílias inteiras da verdade do Evangelho, da sã doutrina, e nós encontramos o apóstolo Paulo repreendendo esse mesmo grupo de judaizantes em Gálatas capítulo 1. Paulo chegou a trazer uma maldição para todas as pessoas que pervertessem a mensagem do Evangelho, como os judaizantes estavam fazendo. Ele disse:
todo aquele que pregar outro evangelho seja anátema. Porém, meu foco é no texto de Tito que eu li agora para vocês. Qual a orientação, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito e os presbíteros daquela igreja, meus irmãos? Nós devemos calar a boca dos falsos profetas, falsos mestres. Esse texto é uma ordem, é muito claro, faz parte do chamado dos pastores em calarem a boca de mentirosos, falsos profetas e pessoas que pervertem a fé cristã. E eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente um comentário de um pastor presbiteriano respeitadíssimo chamado Heber Campos acerca desse texto. E o comentário se encontra nesse livro, meus irmãos. Essa necessidade é um imperativo divino. Não se trata de uma sugestão para os ministros fiéis, mas de uma ordem que deve necessariamente ser seguida. Infelizmente, essa permissão silenciosa está presente no contexto do evangélico brasileiro, uma vez que as igrejas que detêm a sã doutrina têm se mantido caladas diante dos falsos ensinamentos propagados nas igrejas brasileiras. É como se os falsos profetas tivessem total permissão para ensinar e desviar milhares de pessoas do caminho correto. Portanto, os bons pastores precisam pronunciar-se direta e abertamente, fazendo com que os mentirosos se calem diante da verdade. Isso porque não há arma mais poderosa para se vencer a mentira do que a própria verdade. E, infelizmente, esse texto bíblico tem sido negligenciado por muitos pastores que, em nome de uma falsa conduta de paz, meus irmãos, permite que esses mentirosos não sejam expostos para nós alertarmos as pessoas. Veja, meus irmãos, não se trata de ir à caça às bruxas e ficar procurando hereges para expor, mas os falsos profetas são como erva daninha aqui no Brasil. E a causa de muitas pessoas que não frequentam os templos das igrejas nos dias atuais é porque o Brasil está infestado de falsos profetas. Com apenas um clique na internet, descobrimos que esses falsos profetas estão pervertendo casas inteiras, congregações inteiras. E sabe o que é pior, meus irmãos? Os falsos mestres têm uma capacidade tão grande de persuasão que até o ex-presidente Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro foram enganados por números deles. Silas Malafaia decretou a vitória de Jair Bolsonaro. Antonieta Rocha, que faz parte da denominação de Malafaia, disse que a vitória seria deles. E eu desafio qualquer cristão sincero me provar, à luz desse texto bíblico de Tito, que aqueles que ensinam, aqueles que pastoreiam, devem ficar calados enquanto esses falsos profetas mentem para milhares de pessoas. Eu consultei inúmeros comentários que eu tenho aqui em cima, meus irmãos. As minhas bíblias de estudo. É unânime a posição que pastores, mestres, presbíteros devem calar a boca de falsos profetas, refutando eles e expondo para a igreja. E como Paulo disse, calando a boca deles. E essa foi mais uma análise no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, porque isso ajuda no crescimento do canal. Se você é novo, tá chegando agora, se inscreva, ative a opção, fica aqui embaixo, receber todas as notificações, para vocês serem notificados quando eu postar novos estudos, análises bíblicas aqui no canal. E caso vocês queiram contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube há mais de 6 anos, que Deus toque no seu coração, a orientação está disponível na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Tendo dito isso, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus.